Não é normal o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Se isso não é um sinal claro de que Jesus está voltando, eu sinceramente não sei mais o que seria. Você precisa saber disso, especialmente se você é cristão. O que está para se cumprir daqui a apenas 2 anos é um dos maiores sinais de que nós somos a geração final, a geração da volta de Jesus. Presta muita atenção. Em 2027 serão completados exatamente 80 anos desde o nascimento do Estado de Israel. A Bíblia, em Salmos 90:10, diz que os dias da nossa vida são 70 anos. E se alguns, por robustez, chegam a 80 anos, 80 anos. 1947 foi a resolução da ONU que abriu o caminho. 1948, Israel renasce como nação em um só dia, exatamente como Isaías profetizou. Faça a conta. 1948, 80 anos, 2028. Mas por que eu estou falando tanto de 2027? Porque a festa das trombetas, a festa que a Bíblia e os estudiosos associam ao arrebatamento da igreja, é o meu maior temor. Israel floresceu. Bíblia, última geração. Última geração, Bíblia. Israel floresceu. Quando? 29 de novembro de 1947 e 14 de maio de 1948. Salmo 90:10. Ciclo da geração, a partir daí 80 anos, por robustez. Era de 1000 anos, em média. Matusalém viveu 969 anos. Gênesis 6, versículo 3. Abraão, cansei da geração de 1000 anos, agora será 120 anos. E o teu povo vai ficar preso no Egito 4 gerações, média 480 anos. E não é que ficou? Aí vem Moisés para libertar o povo do Egito, depois de ter ficado 4 gerações lá. Esse povo entra na terra prometida com a média de 4 gerações. 480 anos. Moisés, agora cansei da geração 120 anos. Agora a geração é 80 em média. 80 em média. Arrebatamento. Figueira florescendo. Todo Israel sabe que figueira é Israel. A figueira floresceu, Israel brotou. Vínculo, 29 de novembro de 1947, 14 de maio de 1948. A resolução na ONU, 1947, e Gurion, em 1948. Ponto. 80 anos. 2027 ou 2028. É um medo. Última geração, a geração da figueira florescida em Israel, num ciclo de 80 anos, que abarca 2027, 2028. E se tardar, vai até 13 de maio de 2029. Ainda tem esse detalhe. Não gosto nem de pensar. E por que é meu medo? Porque a cada dia que passa, diminui a quantidade de pessoas que se mantém firme na rocha, que se mantém de pé, avançando, focando no céu, focando em Israel. Está cada vez mais difícil viver. Recursos financeiros estão praticamente zero.
Recursos clínicos médicos cada vez pior. Recursos advocatícios judiciais. Só Jesus na causa. E as questões das emoções, sentimentos, relacionamentos, casamentos cada vez mais destruídos. O que você vê de crente com casamento destruído, sem emoção, sem sentimento, sem amor, sem relacionamento, a cada dia piora. A fornalha ardente aquece 7 vezes mais, e mais, e mais, e mais, para que a gente possa ver Jesus. Como eu gostaria que o arrebatamento fosse agora, 2026. Festa da Páscoa, festa das trombetas. Oh, meu Deus. Festa dos judeus, festa dos pagões, carnaval, Natal, Ano Novo. Festa junina. Copa do Mundo. Mas eu tenho medo de ser 2027, 2028, 2029. Porque estou velho, idoso, cansado. Já não há muitas oportunidades para mim. Emprego, trabalho. Quem que é idoso? Quem que é velho? O que me resta é acelerar a vinda do Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Senhor, eu estou acelerando a sua vinda. A tua palavra diz que a gente deve orar acelerando a sua vinda. Senhor, eu estou acelerando a sua vinda. Porque a maioria dos crentes estão cheios de sofisma e altivez. Não estão mais construindo a tenda do encontro contigo. E tão pouco estão possibilitando do Senhor construir um tabernáculo com eles vivo, sendo Jesus o cabeça e eles os membros. Estão vivendo cada vez mais baseado no que acha, no que pensa, no que opina, no que interpreta, cheio de contradição. São contradizentes, cheio de heresias. E muitos deles pregando proporcionalmente mentiras, cuidando de agradar o diabo com tais mentiras, com tais heresias, com tais contradição, cegos condutores de cegos para o abismo. Senhor, usa de misericórdia conosco e acelera a sua vinda. Tu já conhece quem quer salvar, acelera o processo de salvação, de purificação, de consagração, de santificação, de regeneração, de justificação para a glorificação dos nossos corpos o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, verso 5. Presta bem atenção. Todo dia eu tento trazer para vocês o que está escrito por Paulo nessa carta aos Coríntios. O povo de Corinto tinha pensamentos carnais. Achavam que deveriam servir a Deus pautado no que achava, no que pensava, no que interpretava. Ao invés de ter um pensamento em obedecer a Cristo, que a sua palavra ensina, temer e tremer, conhecer e obedecer, não. Eles eram cheios de sofisma e altivez. Eram cheios de argumentos enganosos, falaciosos. Pareciam ser verdadeiros, mas desviavam as pessoas da verdade de Deus.
desviava as pessoas de Paulo. Então Deus vai ensinar que devemos combater essas pessoas cheias de sofisma com as armas poderosas de Deus, para derrubar fortalezas criadas por Ele, fortaleza das trevas, com mentalidade do engano, com pensamentos que se opõem ao conhecimento divino que Paulo trazia e que hoje nós trazemos. Lá no passado, Deus nos ensinou algo tremendo. Moisés sobe até o Monte Sinai. Deus entrega a ele o ensinamento, os 10 mandamentos. Um pouco de tempo que ele se desviou daquele povo que o seguia, o pouco de tempo que ele ficou isolado com Deus lá no Monte Sinai, já foi o suficiente para aquele povo criar um bezerro de ouro, viver baseado em sofisma, em altivez, baseado no que achavam, no que pensavam, julgaram que Moisés havia morrido. Velho babão, subiu num monte desse, morreu. Cheio de sofisma, cheio de altivez. Porque Deus havia dito, por meio de Moisés a todos, que Deus ia levar o povo até a terra prometida. Moisés começaria no sul do deserto e terminaria no deserto, no norte. Ao sul, junto ao Egito, ao norte, junto à terra prometida. Moisés disse para o povo, Deus mandou subir até o Monte Sinai. Eu vou subir, vocês ficam aqui. Passaram os dias, e ele, cheio de sofisma e altivez, pensaram, morreu o velho babão. Deus não era nada com ele. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, esquece. Não tinha nada de Deus. O mar se abriu, as águas ficaram congeladas, curso natural. As codornas, quando pedimos carne, coincidência. As águas saindo da rocha, fluxo natural. Sofisma, altivez, faz o povo pensar que as coisas são naturais, nunca é Deus. Deus fala comigo uma palavra, eu falo com você a palavra, meto a mão na Bíblia, sai a palavra. As pessoas cheias de sofisma e altivez diz, coincidência natural. Mas Deus está usando, 2 Coríntios 10, verso 4. Se distancie de pessoas cheias de sofisma e altivez. E se alguém é cheio de sofisma e altivez, que se livre desses pensamentos e seja obediente ao que a palavra ensina. Aí Moisés vem, desce, vê o povo adorando bezerro, fica irado e quebra as tábuas. Aí depois sobe de novo. Quem escreve a primeira tábua é Deus. Quem escreve a segunda tábua é Moisés. A primeira quem escreveu foi eu, Deus. A segunda você escreve, Moisés. Olha aí, os homens dando trabalho aos homens. Com seu sofisma, com suas altivez. Eva, baseada em sofisma e altivez, deu trabalho para Adão. Com o suor do seu trabalho agora comerás. Ei, Moisés não queria mais ficar subindo toda hora
ao Monte Sinai. Fez uma oração e falou: também não posso buscar a face de Deus diante desse povo barulhento, pecador, cheio de sofisma, cheio de altivez. Vou sair fora do arraial e criar a tenda da congregação. A tenda do encontro. Toda vez que eu sair da minha tenda no arraial e for para fora do arraial, para a tenda do encontro, Deus vai falar comigo. Vou ter um encontro com Deus. E isso de fato aconteceu. Moisés saía do arraial, ia para fora do arraial, ia para a tenda do encontro, e Deus descia em forma de coluna de nuvem. O povo percebeu esse sobrenatural. Então, toda vez que Moisés saía da tenda do encontro, encontrava o povo perto, prostrado, diante da coluna de nuvem. Agora Deus vai falar para Moisés: Moisés, partiu de você criar um cantinho do trovão para buscar a minha presença. E o povo ser abençoado com isso. Agora parte de mim criar um tabernáculo, aonde eu possa habitar. E o povo que quiser vir a mim, virá. Mas tem que vir em forma de sacerdote. Sacerdote é uma palavra que no hebraico traz um conceito de você procurar ser pleno, completo, perfeito para encontrar com teu Deus no tabernáculo. Remetendo para o dia de hoje, que Deus fala que quer nos ver como sacerdote, traz a ideia da gente querer não só ter a tenda do encontro, um cantinho do trovão, para Deus falar conosco, mas com o ofício, desejarmos o ofício de sermos perfeito, completo, pleno, extremo, para encontrar com Deus no tabernáculo. Tabernáculo esse que hoje é Jesus Cristo. Se eu quero ir até o Pai, basta eu ir até o tabernáculo. Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O tabernáculo vivo, Jesus Cristo. Os sacerdotes se esforçavam para entrar na presença de Deus de forma perfeita. Caso contrário, morreria. Deus vai pedir para que Arão fosse o sumo sacerdote. E na Arca da Aliança construída, é colocado lá a tábua quebrada, a tábua dos 10 mandamentos quebrada, e a tábua intacta. A tábua quebrada que o homem quebrou por causa do seu pecado, que Moisés quebrou por causa do pecado do homem, e a tábua intacta que Moisés escreveu. O homem quebrou a lei de Deus, a tábua que Deus escreveu. E depois não quebrou. Não foi quebrado a tábua que o homem escreveu, que Moisés escreveu. Está lá as duas tábuas, a quebrada e a intacta. Quando Arão entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, para interceder pelo povo, pedir perdão pelo pecado do povo, oferecer um sangue de um cordeiro pelo pecado do povo, ele abria a tampa, o propiciatório, para derramar o sangue. E a primeira coisa que ele via era a tábua quebrada, que por causa do seu pecado, a tábua foi quebrada, a lei foi quebrada. Ele se lembrava, se humilhava de verdade, chorava de verdade, se arrependia de verdade. Deus perdoa, tem misericórdia.
como fui capaz com meu sofisma, minha altivez, em quebrar a tua lei. Ainda bem que o Senhor foi misericordioso e nos deu outra oportunidade, outra chance. Senhor, é normal o povo cheio de sofisma e altivez entrar em sacrilégio, sacrificar o que é santo, sacrificar a sua lei, sacrificar a sua palavra, sacrificar a sua ordenança, os seus estatutos, os seus desígnios, seus sonhos, seus projetos, suas verdades, sacrificar Jesus. E perceba que estão sacrificando Jesus de novo, estão entrando em sacrilégio outra vez, quebrando as leis de Deus outra vez. Cheio de sofisma e altivez. A história se repete, são muitos personagens. Sai Arão e Moisés de cena. Entra eu e você. Entra o povo. Uns escrevem as leis. Ainda que outra vez, como nós maradatas fazemos todos os dias. Escrevemos a lei de Deus. Vídeos, áudios, textos escritos. Outros quebram as leis com os seus pecados. As leis que Deus escreveu por meio de nós é quebrado. Por causa do sofisma, da altivez. Por causa do pecado de viver o que acha, o que pensa, o que opina, o que interpreta. Sofismas e altivez. Só que tem uma notícia ruim. Todo dia nós estamos reescrevendo a lei. Moisés escreveu uma vez. Deus tem sido longânimo com o povo e tem escrito todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, por meio de nós. E a gente lança isso diante do povo. YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, X, WhatsApp, Telegram, púlpitos de igreja, praça pública, na rua, supermercado, loja. A gente lança as leis de Deus diante do povo. E o povo todo dia vai quebrando essas leis. Só que agora, com o advento do arrebatamento, nós somos levados embora. E quem é que ficou deixado para trás? As pessoas cheias de sofisma e altivez, que periodicamente vai quebrando as leis. Só que já não vai ter mais o tabernáculo por perto para se arrepender. O tabernáculo é levado embora. O tabernáculo é o corpo de Cristo, Jesus o cabeça e nós os membros. Somos levados embora. Não tem mais nada que possa lembrá-los de se arrepender de verdade. Vão morrer em seus sacrilégios, em suas profanações, crucificando Jesus de novo, sacrificando Jesus de novo. Só que agora, de forma definitiva. É muito forte isso. Muito forte isso.